Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Voltamos à nossa escola bíblica dominical. O estudo está muito bom, está muito bacana. Creio que certamente nós vamos aprender muito nesta manhã. Que Deus possa estar abrindo nossos ouvidos espirituais, nossa mente para o entendimento da palavra e praticá-la, né, irmão? Praticar, porque não adianta nós só apenas sermos ouvintes, amém? Precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus, porque isso é bom e agradável e perfeito, amém? Para que nós possamos ter uma vida digna na presença de Deus, amém? Porque é isso que Deus se agrada, é do compromisso com a sua palavra, da obediência à sua palavra, amém, irmãos? Por isso, dando continuidade, hoje nós estamos na lição número 12, que vai falar sobre a conduta do crente em relação à família. É um tema muito bacana, um tema muito rico. A gente percebe nos dias de hoje, muitas pessoas não dão importância à família, amém? Entendendo que a família é um plano de Deus, a família é a menina dos olhos de Deus, é a família. Então precisamos estar cuidando e zelando da nossa família, como Deus assim Ele nos orienta. Agora, para isso é preciso que nós conheçamos a vontade de Deus para com a nossa família, amém? Então a nossa lição número 12, o nosso texto áureo é assim, está em Efésios 5:31. Onde está escrito: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então muita gente até os dias de hoje ainda não entende essa palavra. Eles acham que quando fala unir o homem à mulher, pode ser um homem com várias mulheres, ou então mulher a mulher com vários homens. Não é isso, é um homem, o homem a sua mulher. Então, o homem, a gente vai observar que Deus ele sempre trabalha com exemplos. Então ele pegou Abraão e Sara, uniu os dois ali e trouxe, amém, para viver o agir de Deus em suas vidas, amém? E assim nós, quando começamos a olhar em Gênesis, nós vamos acompanhar o desenvolvimento da vida de Abraão e Sara, amém? E nós vamos ver que foi uma bênção, amém? Uma bênção até o final. Tiveram problema como muitos nós temos, tiveram muitas lutas como nós temos, talvez até um pouco pior do que as nossas, mas com Deus eles foram vencedores, amém? Então precisa entender da união de um homem e a sua mulher. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A verdade prática diz assim, olha, Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Isto é a instituição da família para a glória do nome do Senhor. Por isso que a família é a menina dos olhos do Senhor, porque nós precisamos entender essa responsabilidade e através da nossa família, do convívio familiar, poder o nome de Deus ser glorificado nela. Amém? Porque isso agradará muito ao Senhor. Amém, irmãos? E entendendo que o casamento aqui é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Indissolúvel porque em hipótese alguma ele poderá ser terminado, em hipótese alguma. Nós vamos olhar para a escritura no tempo anterior, os casamentos eles eram dissolvidos, eles se dissolviam, eles acabavam por causa do endurecimento do coração dos homens. Amém? Hoje nós vamos entender o grande amor. O que é um grande amor? A nossa referência é sempre Cristo Jesus, é sempre Deus, quando Ele entrega seu Filho por amor de nós. Nós éramos merecedores? Não. Nós nem éramos e nem somos até os dias de hoje. Mas mesmo assim Ele não olhou para o nosso estado, não olhou para nossas condições. Ele nos amou, Ele se entregou por nós. Amém, irmãos? Então precisamos estar bem firmado nessa palavra para que a gente possa realmente glorificar a Deus através da nossa família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então agora nós vamos para a leitura bíblica, que ela está em Efésios 5, do 21 ao 33, Efésios 6, do 1 ao 4. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Efésios 5, a partir do 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar
a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem rugas, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha aí, ó. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Entendam essa comparação que o apóstolo ele faz. Amém? Então, se nós nos amamos, é porque em primeiro lugar nós temos que amar as nossas mulheres. Amém? Aí vai falar sobre alimento. Amém? Então vai dizer assim como... Aleluias. Porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne. Amém? Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O Senhor tem sustentado a igreja, amém? Esse é o versículo 29, 30. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Eu vou dar uma pequena pausa aqui para entrar em Efésios 6. Então, a gente percebe que da mesma forma como Cristo ele ama a igreja e termina sendo um. Cristo e a igreja é um só, porque ele é o cabeça da igreja, ele faz parte de um corpo. Amém? Então também o homem também, ele precisa amar a sua esposa, embora sendo dois em uma só carne, dois em um só corpo. A igreja, nós, e Cristo a cabeça, dois em um, formando um único corpo. Amém? Que é a igreja. E assim também a mulher e o seu marido, dois em um só. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho muito lindo essa reflexão que o Senhor Deus ele traz para nós na sua palavra. Em Efésios 6 agora, do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor. Amém, irmãos? É muito lindo, muito bacana. É um texto muito claro, muito evidente, não deixa dúvida sobre nada. Amém? Então, hoje, o que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos sofrendo um impacto muito grande desse movimento neomarxista, né? Que ele vem defendendo o feminismo. Antes de mais nada, eu quero dizer que o estudo é para a igreja, estudo é para aquele que tem o Senhor Jesus como cabeça da igreja, aquele que tem propósito para a igreja, para a família, aquele que criou, aquele que montou a família sobre um modelo, sobre um princípio, o princípio patriarcal, onde o homem é o cabeça da família, o homem é a cabeça da casa. Então hoje nós estamos vendo esse movimento neomarxista tentando fazer com que os princípios de Deus eles sejam quebrados com essa influência sobre o feminismo. Amém? O Senhor Jesus, em hipótese alguma, ele se levantou contra as mulheres, não é verdade? A gente vai olhar que o Senhor Jesus lá, quando ele estava no tanque, quando ele encontrou a mulher samaritana, ele quebrou uma série de paradigmas, amém? Ele falou com uma mulher que não tinha afinidades, teoricamente, como os judeus diretamente tinham, não é verdade? Mas então ele falou com a mulher samaritana, ele conversou com ela, ele apresentou a salvação a essa mulher, e essa mulher o recebeu. Então ele quebrou muitos paradigmas. Primeiro ter falado com mulher, que havia uma diferença no judaísmo, o grego também. Uma mulher judaica, ela vivia ela tinha uma posição secundária, ela era parte da propriedade do homem. Já a mulher grega era uma mulher inferior, ela era tratada de forma inferiorizada em relação ao homem, e de muitas das vezes ela era tratada até como escravas. Aí você vê o Senhor Jesus chega
Nós estamos falando, né, sobre o princípio bíblico da família, amém? E como o Senhor Jesus, ele coloca a mulher, então Jesus coloca a mulher no mesmo plano que o marido, no plano de igualdade. Ele não faz acepção de homem e mulher, macho e fêmea, judeu e gentil, ele não faz, ele traz tudo isso para um mesmo nível junto com ele, amém, irmãos? Então Jesus quebra o paradigma e apresenta para a igreja, né, a sua visão como Deus, como cabeça da igreja. Amém? Então a gente precisa entender sobre essa importância, sobre essa condição que Deus ele coloca na mulher, não como os movimentos feministas têm colocado hoje. O movimento feminista está dizendo que o homem ele é o opressor, que o homem ele é um carrasco, que o homem ele é violento, que o homem ele coloca a mulher em condição inferior. A gente observa que isso, nós não negamos sobre esses fatos que têm acontecido no mundo, amém? No mundo essas coisas têm acontecido, mas no mundo cristão, no mundo em que as pessoas têm Cristo como cabeça da igreja, como o centro da igreja, nós vivemos uma vida sobre uma nova direção, sobre um novo ensino, sobre uma nova doutrina, e a doutrina é de igualdade homem e mulher. Agora, só que tem princípios. O Senhor Jesus ele coloca princípios em que o homem ele é o cabeça da sua casa. Amém, irmãos? Ele é um homem, ele é o cabeça, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser honrado, tanto pelos filhos como pela sua esposa. Amém, irmãos? Então, a gente começa a ter essa percepção e ver a diferença do movimento neomarxista do movimento de Cristo. Amém? O que Cristo tem colocado como prerrogativa para a igreja que o segue. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas esses movimentos ele tem tratado então o homem como um opressor. Ele tem dito que o homem está numa condição superior da mulher. O homem ele opera com violência. O homem ele é um déspota dentro do lar. Amém, irmãos? Mas Cristo ele não nos ensina, ele não ensina isso para nós como homens, como cabeça da nossa casa. Ele não nos ensina. Ele inclusive diz que nós devemos amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Amém? Um amor altruísta. E o que é um amor altruísta? Um amor altruísta é aquele que nós precisamos colocar o nosso próximo em primeiro lugar. Amém? E nós entramos em segundo lugar, em segundo plano, porque o nosso amor tem que ser dirigido em primeiro lugar ao nosso próximo. Amém? A Bíblia vai dizer, amai ao próximo como a ti mesmo. Então não tem como, se eu não amar o meu próximo, eu não tenho como me amar. Isso é Cristo, isso é princípio bíblico, não é princípio do mundo. Amém? O princípio do mundo, esse princípio neomarxista, ele tem uma outra visão. Tem uma outra visão, que não é a mesma visão de Deus que tem o patriarca como responsável da sua casa. Mas em que condição? Amando a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Amém? De que forma? Se entregando por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, na verdade, é preciso que o homem ele entenda nesse amor que ele precisa trazer o bem-estar, ele precisa construir um bem-estar para a sua família, para os membros, para os seus filhos, para a sua esposa. Amém? Ele não deve apenas trazer o sustento alimentar, não. Ele não deve trazer apenas o sustento alimentar, ele tem que trazer o afeto, o carinho, a honra, o respeito. Amém? E isso não pode ser feito apenas em quatro paredes dentro da sua casa, não. Isso ele tem que também demonstrar tudo isso do lado de fora da sua casa. Amém? Para as pessoas, para a sociedade, na igreja, em todos os lugares ele tem que apresentar a sua mulher, ele garantindo todos esses elementos básicos para a vida sadia da família. Amém, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E precisamos então entender que esse movimento feminista, ele na verdade ele vem tentando quebrar, tentando destruir os princípios bíblicos. Às vezes as pessoas estão vivendo um movimento feminista, não, isso é legal, isso é bom, mas elas não estão entendendo a grandeza de como esse movimento ele tem vindo contra os princípios de Deus, que é o princípio patriarcal.
Amém, irmãos? Então precisamos colaborar com quem? Precisamos colaborar com Jesus, precisamos colaborar com Deus, sermos colaboradores dessa obra, amém? Para que essa obra realmente ela venha o quê? Glorificar a Deus. Amém, irmãos? Tem todas as coisas têm que ser feitas para glorificar o nome de Deus, porque se não glorificar o nome de Deus, meus irmãos, não tem sentido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos responsabilidades dentro do lar. Então quando Deus coloca o homem, a mulher e os filhos, porque homem, mulher e filhos fazem parte da família. Então nós vamos entender que esses três elementos eles têm que viver em união dentro de um lar. Entendendo que cada um tem uma função diferente. Amém? O homem é o cabeça, a mulher a sua ajudadora, amém? Os filhos, aqueles que vêm vivendo em obediência junto com os seus pais, na doutrina do Senhor. Por isso que os pais têm que ter um compromisso com os seus filhos e ensinar os seus filhos na doutrina do Senhor, na obediência, no respeito, ensinando o caráter de Cristo para os seus filhos, amém, irmão? Então, existem inúmeros elementos, inúmeros fatores que para que a família ela possa ser glorificada em Deus, amém? Para que Deus seja glorificado na família, é necessário que nós como homens, como pais, além de amarmos as nossas esposas, amarmos os nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos, amém? Amar a esposa, já ficou bem claro, né, irmãos? Muitas vezes acha que amar a esposa é apenas atender às suas necessidades sexuais, mas a gente entende que ela ultrapassa esse limite. Além de, é preciso também que ele cuide da sua família, que ele proporcione a saúde, que ele proporcione a satisfação dentro do lar, junto com seus filhos. Amém, irmãos? Porque tem pessoas que ao invés de trazer a satisfação, traz o quê? Traz divergência, traz conflito dentro do lar. Isso não é um papel do pai, esse não é o papel do pai no modelo cristão. Não é. Não é. Amém, irmãos? Então, o modelo de um pai no modelo cristão é trazer saúde familiar, é trazer a saúde mental dentro da família, é trazer o convívio de um ótimo relacionamento para que assim possa ser glorificado o nome de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, muito bem. Então, as mulheres, por sua vez, a mulher ela tem que se sujeitar ao seu marido. Amém? Porque seria irracional se o homem ele se coloca na condição, né? Assim como Cristo amou a igreja, o homem ame a sua mulher e se entregue por ela. Amém? Não tem como, seria algo irracional, a mulher, ela olhando para o lado dela, né? Vendo a continuidade da sua carne, ele a amando, ele se sujeitando, ele tentando fazer o possível para que ela se sinta bem, atendendo às suas necessidades materiais, às suas necessidades espirituais, à sua necessidade fisiológica, amém? Cuidado dos filhos, amém? Um homem top. Ela não se sujeitasse a esse homem, aí seria algo irracional. Não é verdade? Mas eu tenho certeza que quando uma mulher ela olha para o seu lado e ela vê o seu marido com essa dedicação, tipo como Cristo se entregou pela igreja, né? Rapaz, muitas coisas são quebradas, muito jugo é quebrado. Esse entendimento de se sujeitar ao marido, essa visão, ela cai por terra, no nome de Jesus ela cai. Não tem como ela prevalecer, não tem, irmãos, não tem como prevalecer. Então, a mulher ela termina cada dia mais amando e se entregando, ajudando o seu marido. Amém? Porque também tem muitas mulheres nos dias de hoje que elas se opõem às decisões do seu marido. Então, às vezes até mulher mesmo, mulheres cristãs. O marido decide uma coisa, a mulher vai, não vai ser assim não. Não, aqui quem manda sou eu. Esse não é um modelo cristão. Esse não é um modelo patriarcal. Esse é um modelo feminista. E se nós queremos viver Cristo, se nós queremos andar com Cristo, nós não podemos andar com Cristo pela metade. Nós temos que andar com Cristo na totalidade, em obediência à sua palavra. Amém, irmãos? Então, portanto, algumas sugestões. Às vezes um homem quer tomar algumas decisões. Amado, chega para sua mulher, conversa com a sua esposa. Em primeiro lugar, faça um acerto para quando você se apresentar diante dos seus filhos, para uma mudança, uma nova concepção de vida, a sua mulher já esteja atrelada contigo, amém? Porque ela já entendeu qual é a sua visão. E aí, quando você passar para os seus filhos, não vai haver oposição.
vai haver o que? Unidade. Amém, irmão? Vai haver unidade. Então, o objetivo da família é trazer unidade. Então, a mulher, ela precisa entender que ela não pode ser no lar uma oposição para o seu marido. Ela não pode ser um elemento de discordância do seu marido, porque a Bíblia diz que a mulher deve se sujeitar às decisões. Amém? E isso nós estamos falando de um homem que vive os princípios bíblicos. Amém? Não os princípios do mundo. Nós não estamos dizendo isso. Por isso que essa lição ela está sendo voltada para cristãos. Eu vou tornar a frisar talvez mais vezes. Essa lição é voltada para as pessoas que vivem o modelo cristão. Cristo-cêntrico, Cristo-centro de todas as coisas na vida do homem, da mulher e da família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu já disse no início, então hoje, o movimento neomarxista, ele diz que o homem escraviza a mulher, que o homem coloca a mulher na condição subjugada, inferiorizada, quando na verdade não é isso. Não é isso que Cristo fez. Por isso que eu falei no início que os judeus ele tratavam a mulher em segundo plano. Ela era tratada de forma secundária. Ela, naquele período, era tratada como parte de sua propriedade. E o modelo grego, a mulher ela era inferiorizada. A mulher era como se fosse até uma escrava do homem. E Jesus Cristo ele vem junto à mulher samaritana e tem um discurso completamente diferente. Esse é o modelo que Cristo, que Deus tem para o seu povo, para a igreja onde ele é o cabeça e ele coloca o homem como cabeça da sua casa, do seu lar, mas de que forma? Vivendo em unidade, vivendo em amor, vivendo em afeto, em carinho, trazendo a compreensão, não desarmonia, não rancor, não raiva, não mágoa. Amém, irmãos? Não déspota. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim que nós temos que ter o entendimento de como Deus quer que nós sejamos como homem e chefe de um lar, chefe de uma casa. Amém, irmãos? E os filhos? Os filhos, ele diz que os filhos devem viver em obediência aos seus pais. Amém, irmãos? Em obediência. Em obediência. Mas para que ele viva em obediência é necessário que os pais instruam os seus filhos nos princípios bíblicos. Amém? Que é o quê? Que é obediência, mudança de caráter, compromisso, responsabilidade. Amém? Louvado seja distinguir o bem do mal, o certo do errado. Amém? Se sujeitar às disciplinas dos pais. Os filhos têm que se sujeitarem às disciplinas, aos ensinamentos dos seus pais. Amém? E ainda vai trazer para os filhos uma dupla promessa. Dupla promessa. Porque ele vai dizer que os filhos que honram os seus pais, eles são prósperos, eles terão vida longa. Amém? Então, há duas promessas para os filhos. Então, por isso que os filhos têm que aprender, os filhos têm que se converter ao Senhor. Há necessidade de conversão dos filhos também ao Senhor, vivendo na disciplina de Deus, para que ele possa então ser próspero. Ser prosperidade, ser próspero não é sinônimo de riqueza, não é sinônimo de riqueza. Ser próspero é sinal de que tudo aquilo que ele puser às suas mãos, tudo vai dar certo. E se tudo dá certo, de forma secundária, ele financeiramente ele vai ter bons resultados, amém? E longevidade de vida, porque ele vai viver muitos anos de vida na face da terra. Amém, irmãos? Ainda vai dizer que honrar os seus pais, inclusive também na velhice. Porque tem muitos que só honram os pais enquanto estão na presença, enquanto estão sobre a sua disciplina. Depois que casam, têm a independência, esquece dos pais. Aí, meu filho, se isso acontecer também, todas essas promessas elas tendem a cair. Porque honrar, inclusive, os pais na velhice, no amor, até na ajuda financeira, quando é o caso. Amém, irmãos? No respeito. Amém? Na ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então, basicamente, esse estudo ele vai trazer essa responsabilidade tanto para o homem, quanto para a mulher e quanto para os filhos. Amém? Então, esses três elementos, eles constituem a família. Eles constituem aquilo que Deus fez de puro, digno. Amém? Que é a família. Agora, para que a família ela possa glorificar o nome de Deus, ela tem que viver no amor, ela tem que viver no entendimento pautado em sua palavra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando por esse estudo, que esse estudo possa ter trazido para você transparência, clareza, entendimento,
porque não tem como nós não sermos transformados se não for através da verdade. E a verdade é a bendita palavra de Deus. É ela que tem o poder para transformar, para mudar o homem, a mulher, o jovem, a todo aquele que se sujeitar à palavra de Deus, ele pode ser transformado e mudado em nome de Jesus. Amém? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor nosso Deus, mais um dia, ó Deus, na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, aprendendo mais de Ti, ó Deus. Senhor, que o Senhor possa, Deus, falar através da mente dos Teus filhos, para que eles possam ter o entendimento da Tua vontade, ó Deus, e assim, ó Deus, serem transformados e poderem Te glorificar, tanto aqui na terra como nos céus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Abençoa Teus filhos com a Tua palavra, com o entendimento, em o nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E uma boa tarde. Até logo mais no culto de celebração ao Senhor. Amém?